Ouça agora uma poderosa palavra ministrada pelo pastor Alessandro Moraes. Mais uma mensagem de fé para edificar sua vida. Lucas 24, verso 13 a 35. Quantos acharam? Digo amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 12 e os que estavam com eles. O que houve ali? Irmão, pode sentar. E os obreiros foram lá. Pode sentar, os obreiros foram lá. Isso. Senta aí. Pode sentar, irmão. Os obreiros já foram lá. Foram ajudar. Isso. Isso. Fica atento aqui. Fica atento aqui. Fica atento aqui. Vamos meditar na palavra aqui. Vamos meditar na palavra. Amados, preste atenção aqui no que o pastor ele vai ler. Eu quero ministrar aqui uma palavra sobre motivos que têm levado pessoas a abandonar a igreja, a sair da igreja. Motivos que têm levado pessoas a abandonar a igreja, a sair da igreja. Preste atenção aqui em mim.
A cada ano que passa, milhares de brasileiros têm se convertido. Só de assembleano, hoje nós temos mais de 15 milhões no Brasil. A estimativa do povo evangélico hoje no Brasil está em cerca de 50 milhões. É um número expressivo. Mas também a cada ano que passa, muitos têm abandonado a sua fé. Estão abandonando a igreja. Estão saindo da casa do Senhor. E está sendo criado um grande corredor, onde muitos entram pela porta da frente, mas também muitos estão saindo pela porta dos fundos. Todos nós aqui já conhecemos alguém que um dia esteve aqui conosco, cultuou a Deus e se afastou, não é verdade? Você conhece alguém que se afastou, não conhece? Eu conheço. E quando você conversa com essas pessoas que se afastam, e você pergunta, por que você se afastou? O que aconteceu? Você vai ouvir diversas explicações, não é isso? E algumas dessas explicações, alguns desses motivos ou dessas desculpas, você vê que não tem fundamento mediante a palavra de Deus. Porque Romanos 8, verso 39, a Bíblia diz o seguinte: que pode acontecer o que for na minha e na tua vida, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, pode acontecer o que for na minha e na tua vida, não é uma autorização para você abandonar a igreja e abandonar a casa do Senhor. Escute, quando eu vou para o texto, agora aqui em Lucas 24, fica com a sua Bíblia aberta, no verso 13 e verso 14, você vai ver que naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam retornando para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Só para você entender, Emaús era uma aldeia pequena, inexpressiva. Era uma aldeia tão pequena, em termos históricos, que nós só sabemos que essa aldeia existe por causa deste relato bíblico. Só sabemos que ela existiu porque está na Bíblia. Se não estivesse na Bíblia, nós não saberíamos que havia uma aldeia chamada Emaús. Mesmo que essa aldeia fosse uma grande cidade, o que é que naquela época poderia haver de mais importante do que a notícia da ressurreição de Jesus, que havia sido comunicado à igreja que estava em Jerusalém? Nada, absolutamente nada, era mais importante do que a notícia que Jesus havia ressuscitado. E a verdade é que enquanto a igreja estava reunida em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos, sabe o que estava acontecendo? Ali na estrada indo para Emaús, haviam 2 discípulos retornando para uma velha vida, retornando para a antiga vidinha. Haviam 2 discípulos que tinham abandonado a igreja. E a Bíblia diz, no verso 14, que enquanto eles abandonavam a igreja, eles iam conversando.
eu fazer uma pergunta para você. Conversar faz bem? Faz, não faz? O ser humano é um ser social. Nós, irmãos, precisamos conversar, isso é importante. Mas a Bíblia fala uma coisa, irmãos, em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que a Bíblia está falando, meu irmão? As más conversações, elas corrompem. Sabe qual é a primeira desculpa que eles deram? E qual a primeira desculpa que levaram eles a saírem da igreja, a se afastarem da igreja que estava em Jerusalém? É que eles deram ouvidos à conversinha fiada. Sabe por que muita gente abandona as igrejas hoje em dia? Porque dão ouvidos à conversinha fiada. Você está entendendo o que o pastor está falando? Irmãos, escute isso. Quem sabe você está aqui, você vai, mas pastor, o que é que eu devo ouvir? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Sabe o que é que significa isso, meu irmão? Que eu e você precisamos dar ouvido àquilo que nos edifica, aquilo que vai acrescentar algo na minha e na tua vida. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que você, aquilo que não te edifica, você não tem que reter no teu coração. O que tem que reter no teu coração é aquilo que te edifica. Existem 4 demônios que ficam rondando o povo de Deus. Quais são esses 4 demônios, pastor? O tal do me disseram, estou sabendo, me contaram e ouvi falar. Que tem muita gente que fica se levando. Sabe o que me disseram? Sabe o que eu fiquei sabendo? Sabe o que eu ouvi falar? Ô irmão, repreende esse demônio aí, meu irmão, porque isso aí não vai te edificar em nada. Você tem que estar atento, é a palavra de Deus que foi revelada para mim e para você. Sabe o que é que fizeram eles saírem da igreja, irmão? É porque eles deram ouvido a esses princípios, a uns princípios de demônio, a conversa que corrompe, ao princípio da conversa fiada, meu irmão. A Bíblia só menciona o nome de um, que é Cleopas. E é bem provável, pela severidade, pela forma que Jesus trata, que ele fosse o conversador, aquele que gostava de ficar falando. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Ter amigos é saudável, seja na igreja, seja no trabalho, onde quer que seja. Mas cuidado, porque os Cleopas, eles estão em todos os lugares, com conversinha fiada para esfriar a tua fé e a minha fé. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão? Que Deus hoje, Ele deseja que você selecione as suas amizades. Que você não fique ouvindo qualquer um por aí não. Que você não fique ouvindo qualquer história por aí não, meu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Quem anda com murmurador vira murmurador. É, meu irmão. Quem anda, meu irmão, com gente incrédula vira um incrédulo. Quem anda, meu irmão, com gente pessimista vira pessimista com ele. Sabe o que Deus está falando contigo, meu irmão? O que está em Provérbios 13, verso 20. Anda com sábio e tu serás sábio, meu irmão. Você não pode andar com gente que é pior do que você, não. Você tem que andar com gente que é melhor do que você. Gente que adora a Deus, que busca a Deus como você, que caminha para a casa do Senhor com você. São essas pessoas que você tem que andar. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Que o verdadeiro amigo não é aquele que te ilude com mentiras. O verdadeiro amigo é aquele que te confronta com verdade. Sabe o que é isso? É valorizar amizades que te corrigem quando você erra. Não amizades que querem, não, sai da igreja mesmo, vai, abandona tudo, chuta o balde, vamos embora, né? Não presta. Sabe o que acontece, meu irmão? A pessoa sai da igreja e aí depois para voltar é muito difícil, irmão. Que a pessoa se amarra com o pecado. Segunda coisa que eu quero te dizer, que muitas pessoas abandonam a igreja porque elas estão cegas espiritualmente. Olha só o verso 15 e 16.
Indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O cego espiritual é aquele que não enxerga nada e se julga enxergar tudo. Vou repetir. O cego espiritual é aquele que não está vendo nada e está falando que está vendo tudo. Era o caso deles, meu irmão. Eles se julgaram mais conhecedores do que Jesus. Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, tão envolvidos em suas próprias desculpas e justificativas para terem abandonado a igreja que estava em Jerusalém, que eles nem perceberam que Jesus estava do lado deles. Jesus estava falando com eles e eles estavam falando de Jesus e não perceberam que Jesus estava do lado dele. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui, meu irmão? Que o cego espiritual, ele está tão compenetrado nas suas próprias desculpas que ele é incapaz de perceber a ação de Deus que está do lado dele. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos aqui? O que Jesus disse em Lucas 6:39. Lucas 6:39, Jesus diz o seguinte: porventura, pode um cego guiar outro cego? E aí Jesus responde: se isso acontecer, vão cair os dois numa cova. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje, meu irmão? Que aquele que é cego espiritual, ele não pode ser guia de ninguém. Porque quem é guiado por um cego espiritual sofre consequências. Outra coisa, quem é guiado por um cego espiritual cai no buraco. E quem é cego espiritual cai junto também. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que cair no buraco não é coisa boa. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que cair no buraco pode gerar consequências graves e pode até morrer, meu irmão. A pessoa pode até morrer. E essa morte que eu falo é uma morte espiritual. Então tome muito cuidado, meu irmão, com as decisões ou com aquelas pessoas que estão te aconselhando e que estão falando algo para você. Porque esse conselho pode ser o conselho de alguém que é cego espiritual e pode te conduzir para um buraco. Eu não sei porque eu estou pregando isso aqui, mas Deus mandou eu pregar isso aqui hoje. Sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Verso 17. A terceira desculpa que leva muita gente a sair da igreja. Está aí, ó. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, Jesus falando para eles? E Jesus olhou para dentro do coração deles e viu: porque estáis tristes. Sabe por que muita gente sai da igreja, irmão? Por causa de tristeza. Eles estavam tristes, esses discípulos, por quê, irmão? Porque Jesus morreu. Primeira coisa. Segunda coisa que os fizeram estar tristes, pastor Nazareno, é por causa da injustiça que foi praticada com Jesus. Como é que puderam colocar Jesus e Barrabás lado a lado? Terceira coisa que o motivaram a estar tristes: a ingratidão do povo. Como é que puderam escolher Barrabás e não escolheram Jesus? Quarto motivo que os fizeram ficar tristes: porque a igreja que Jesus pastoreava não era perfeita. E tanto a igreja não era perfeita, que o Pedro, que era tão valente, negou Jesus 3 vezes. O Judas vendeu Jesus. Ainda deu um beijo na face e prenderam Jesus. O beijo da traição.
O Judas metia a mão no gasofilaço. Jesus pastoreava 12, e dos 12, o próprio Tomé não acreditou em Jesus. A igreja que Jesus pastoreava tinha problemas. Sabe o que eu quero dizer para você? A igreja, as pessoas que compõem a igreja aqui na terra, elas não são perfeitas. Você querer encontrar perfeição na igreja é a mesma coisa que você chegar dentro de um hospital. E ontem nós fomos no hospital, né, Keila? Ontem nós fomos no hospital. É a mesma coisa que você querer chegar dentro do hospital e gritar lá no hospital: eu não quero ver ninguém doente aqui. Peraí, hospital é lugar de doente. As pessoas só vão para lá em caso de necessidade. As pessoas só vão para lá porque estão mal. E o próprio Jesus, ele disse o seguinte: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Meu irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Que eu e você nós não somos perfeitos. E é por causa da nossa imperfeição que nós estamos aqui hoje. É por causa da nossa imperfeição que nós buscamos a Deus. É porque eu reconheci, nós reconhecemos que somos pecadores. Mas muitas pessoas se entristecem por causa da falha de irmãos, por causa de um problema dentro da igreja, por causa de um problema que aconteceu aqui ou que aconteceu ali. Mas escute uma coisa que eu quero te dizer: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa o mal que te fizeram, meu irmão, o que importa é que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Escute isso. Eles estavam tristes porque as mulheres vieram com uma historinha. Uma história que conversaram com o anjo. Mulher maluca, mulher que parece alucinada. E vieram com um testemunho, com uma história. Escute isso. Eles estavam tristes por muitos motivos. E quem sabe hoje você entrou aqui triste. E essa tristeza o inimigo está tentando usar para te afastar da casa do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Não vou repetir para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Não vou repetir para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Que crente triste é crente fraco. Eu não estou falando aqui de uma tristeza momentânea, porque Jesus se entristeceu. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou e ficou triste. Eu estou falando de uma tristeza contínua. Você está entendendo? Deus não te criou para você viver com uma tristeza contínua. Você pode se entristecer hoje, mas a sua tristeza vai logo embora, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Meu irmão, não tem esse negócio de chorar eternamente para sempre, sempre não. Escute isso que o pastor está querendo dizer para você, meu irmão. Não se entristeça. Não se entristeça. Não viva uma tristeza contínua e prolongada. Porque quando estamos fracos, temos tendência de nos isolarmos. Quando estamos tristes, temos tendência a fugir. Temos tendência a abandonar a carreira da fé. Mas Deus não quer isso para você hoje. Deus tem uma alegria para o teu coração. O Senhor está visitando a tua vida hoje. Ai não, você não. Recebe isso aí em nome de Jesus. Deus está visitando o teu coração. Toda raiz de amargura e de tristeza o Senhor está arrancando de dentro de você. Aleluia. Quarto motivo.
que leva muitas pessoas a abandonarem a igreja. Verso 19. E responderam eles, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré: o que foi? Profeta. Foi profeta. O que foi? O que era? Varão profeta. O que foi? Profeta, poderoso em obras e palavras. Sabe o que eu quero dizer aqui? Sabe o que eu quero falar aqui para os irmãos? Quando eu falo sobre saudosismo, eu estou falando de culto ao passado. E esse é um dos principais motivos que as pessoas abandonam a igreja. Pessoas que vivem no passado. Ah, pastor, é que no passado eu era do remanto. Eu profetizava, eu falava em língua. É que no passado, pastor, eu dobrava o joelho para orar e era uma coisa maravilhosa. Sabe o que eu quero dizer para você? O mesmo Deus que fez no passado, Ele não mudou, Ele continua fazendo no presente. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele não mudou, Ele continua agindo agora. Pastor, quando aceitei a Jesus, eu era fogo puro, sabe, meu irmão? Sabe o que eu quero dizer para você? Meu irmão, Deus quer que você seja fogo puro agora. Deus quer que agora você esteja na presença dEle. Meu irmão, é agora, irmão. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Que tem gente que vive no passado. Aí diz, no tempo daquele outro dirigente, no tempo daquele pastor, a gente viu o poder de Deus, antigamente a igreja orava mais, antigamente a igreja buscava mais a presença de Deus, antigamente as coisas eram melhores. Meu irmão, não é antigamente não. O mesmo Jesus que fez no passado, Ele quer fazer agora na tua vida. O mesmo Jesus que operou no passado, Ele continua operando hoje, meu irmão. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam nesse saudosismo, eles iam caminhando e se distanciando. Caminhando e se distanciando. E interessante, que foi exatamente no momento do maior milagre de todos os tempos, a ressurreição de Jesus, que os dois pensaram que o poder de Deus havia acabado. Sabe por quê, meu irmão? É exatamente quando o saudosista acha que já não tem mais poder, que já não tem mais unção, é aí que Deus tem feito os maiores milagres, as maiores vitórias. Deus tem aberto as maiores portas, são aí. Verso 20 e 21, vamos lá, vamos seguir. Verso 20 e 21 diz: e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Escute isso, irmãos. A quinta desculpa que muitas pessoas dão para abandonar a igreja é porque perdem a esperança. Naquela época, irmão, não era como hoje. Hoje os defuntos são enterrados, não é isso? Hoje morre gente, enterra. Naquela época era colocada dentro de cavernas. E aí sabe o que acontecia? Naquela época, né, para a morte ser oficialmente confirmada, era necessário 3 dias após o sepultamento. Nesses 3 dias após o sepultamento, aí sim era decretado e assinalado a morte completa. E aí sabe o que eu quero dizer aqui hoje? Que quando passou esses 3 dias e a morte foi decretada, especificamente, a esperança desses dois acabou ali. Após esses 3 dias de sepultamento, a esperança deles acabou e findou. Sabe por que muitas pessoas têm abandonado as nossas igrejas hoje em dia, irmão? Porque perderam a esperança do milagre e da vitória.
Sabe o que eu quero dizer para os irmãos aqui hoje? Que todo crente passa por crises. Todo crente passa por crise. Meu irmão, não tem pastor, não tem presbítero, não tem ministro de louvor, não tem que canta bonito, que canta feio. Meu irmão, todo mundo passa por crise. Todo mundo. Mas sabe o que eu observo aqui, irmão? Que às vezes quando a pessoa passa por crise, ao invés de procurar os santos, conforme diz a Bíblia, muitos vão procurar os profetas de coisa ruim. Já viu o profeta de coisa ruim? Os profetas do caos. Os profetas que só vê tragédia. Os profetas que dizem, tem uma nuvem preta. Tem uma nuvem preta em cima de você. Está amarrado, irmão, nuvem preta. Tem o poder do Espírito Santo na minha e na tua vida, irmão. Em nome de Jesus. Tem gente que só vê o negativo, o preto, e vai morrer. Eu tenho visto que foi aberta uma sepultura. Está amarrado, meu irmão. O Deus que eu sirvo é o Deus que fecha a sepultura. O Deus que eu sirvo, meu irmão, é o Deus que nos dá vitória, meu irmão. Mas muita gente vai lá no profeta da coisa ruim. No profeta que só vive na batalha, meu irmão. Nunca chega a vitória, nunca chega a bênção, meu irmão. Cuidado, meu irmão, quando a crise chegar, em quem você vai se aproximar? Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que ao invés de alimentarem a esperança, são verdadeiros matadores de esperança. Você já está triste, a pessoa vem com outra palavra, o negócio fica mais feio ainda. Mas hoje, meu irmão, Deus está te colocando aqui, sabe para quê? Para dizer para você que se há esperança para uma árvore, que ainda que ela seja cortada, ao cheiro das águas brotará. Há esperança para você, há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família, há esperança para os seus negócios, há esperança para você. A sua história não vai terminar assim. Deus vai mudar essa história, Ele vai mudar para melhor. Aleluia! Há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança para você. Há esperança para sua casa. Há esperança para mim, há esperança para nós. Há esperança para o seu casamento. Há esperança para você, há esperança. O sexto motivo, irmão, e é muito sério isso aqui que eu estou falando, que leva muitas pessoas a abandonarem a igreja. Está aqui no verso 21, olha aí comigo. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmão, eles entenderam tudo errado. Escute isso aqui. Quantas vezes Jesus afirmou que o reino dele não era desse mundo? Mas eles achavam que Jesus iria ser coroado para enfrentar os romanos e livrar Israel do governo de Roma. Mas sabe o que eles estavam olhando? Eles estavam olhando muito para os interesses pessoais deles. E você quer ver quando as pessoas elas se decepcionam? As pessoas se decepcionam, irmãos, quando elas deixam de olhar para Jesus e olham muito para os interesses pessoais. Sabe por quê? Em Jesus não há decepção. Não, você não entendeu, não, eu vou repetir para você dar um glória. Em Jesus não há decepção. Eu vou repetir para você, em Jesus não há decepção. Você pode se decepcionar com todo mundo. Eu nunca vi Jesus decepcionar ninguém.
Eu nunca vi Jesus decepcionar ou frustrar ninguém. Você pode se decepcionar com o homem, você pode se decepcionar com uma instituição, mas com Jesus ninguém se decepciona. Não. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que eles ficaram confusos. Sabe por que eles ficaram confusos? Porque eles deram ouvidos ao diabo. Porque a Bíblia diz que quem crê em Jesus jamais será confundido. Sabe o que eu quero falar aqui para os irmãos? Que toda vez que deixamos de ouvir a palavra de Jesus e passamos a acreditar nas nossas próprias ambições, vamos nos decepcionar. E a decepção vem quando nós deixamos de ouvir a verdade de Deus para ouvir as mentiras do diabo. E nas mentiras do diabo que vem as decepções e vem as confusões. Sabe por que eles saíram da igreja de Jerusalém e voltaram para a velha vidinha? Porque eles ouviram a voz do diabo. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que quantas pessoas têm se decepcionado, porque, infelizmente, tem colocado Jesus em segundo plano, e tem colocado homens, pessoas, em primeiro plano. E aí há decepção, porque o ser humano, ele é falho. O ser humano tem as suas limitações. Jesus não. Jesus nunca errou com ninguém. Jesus não. Jesus nunca falhou com ninguém. Nunca. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Cuidado. Cuidado com quem está em primeiro lugar na sua vida. Cuidado com quem você está colocando em primeiro lugar na sua vida. Irmão, tem tanta gente, irmão. Deixa eu falar aqui um negócio aqui. Tem tanta gente quebrando a cara e entra aqui decepcionado e frustrado nessa igreja. Primeiro, vou falar aqui, amém? Vou falar com força. Porque fica ouvindo profetinhas por aí. É o ex que te digo. Não, pastor. Se não me revelar, Deus não falou comigo. Que evangelho é esse que tu está vivendo? Não, pastor, é que alguém tem que dar uma palavra para mim. Dá uma palavra para mim. Tem que dar uma palavra, tem que dar uma palavra. Irmão, que evangelho é esse? Não, pastor, é que tem que ser no movimento. Se não rodar, se não marchar, se não fizer, não tem poder. Meu irmão, eu não sabia que poder de Deus para você estava no visível. O poder de Deus para mim, ele acontece de dentro para fora. Transformação de vida, meu irmão. Isso é poder de Deus. Poder de Deus, meu irmão, é alguém largar o pecado. Poder de Deus, meu irmão, é alguém entregar a vida para Jesus e ser batizado. Isso é poder de Deus, meu irmão. Poder de Deus não é rodopiar. Poder de Deus não é ficar falando em línguas estranhas, porque quem fala em línguas estranhas, meu irmão, edifica-se a si mesmo, não edifica o outro. Poder de Deus, meu irmão, é a palavra de Deus aplicada na nossa vida. Isso é poder de Deus. Aleluia. Quanta gente frustrada, decepcionada. Não, é porque eu já contei aqui, vou repetir. Tinha um irmão que chegou para mim, trabalhou comigo. Aí, quando eu cheguei para trabalhar na empresa, ele já trabalhava lá. Aí numa roda, conversando, aí ele jogou assim: vem cá, você é evangélico? Eu falei: sou. Aí no meio da roda, um montão de gente. Ele sabe o que é Deus para mim? Eu falei: fala aí. Deus para mim é um menino malvado que fica lá no céu brincando com a vida das pessoas. Aquilo ali me espantou, irmão. Eu falei: que doideira é essa? Ninguém falar uma maluquice dessa. Deus para mim é um menino malvado que fica no céu brincando com a vida das pessoas. E aí eu não respondi de imediato. Eu pedi sabedoria a Deus. Eu falei: Deus, me ajuda. E aí eu comecei a trabalhar do lado dele. Aí eu
virei para ele e falei, vem cá, família. Tu foi criado em qual igreja? Aí ele falou para mim assim, é que eu era da igreja tal. Eu falei, tu era da igreja tal? Era. E tua mãe também era? Minha mãe também. E teu pai também é? Eu falei, por que tu tá falando por que tu tá tão revoltado? Ele falou, sabe por quê, Alessandro? Porque desde cedinho, vinha profeta de tudo quanto é canto. E falava, tu vai ser militar. Tu vai ser militar. Tu vai ser militar. E rodava, e tu vai ser militar. E rodava, e tu vai ser militar. E tu rodava. E o pai dele, capitão, polícia militar. Aí, e rodava, polícia militar. Vai ser militar, vai ser militar. E ele, um sonho. E aí ele falou que fez todas as provas. E ele não passava. Ficava ali na reclassificação e não chamavam ele. E ali eu fui conversando com ele. Eu falei, irmão, presta atenção. Eu não estou falando que essas profecias que liberaram para você são falsas. Porque eu não posso afirmar isso. Mas uma profecia, ela vem de 3 fontes. Repete comigo, uma profecia pode vir de 3 fontes. A primeira delas é Deus. Uma profecia, nós cremos, nós somos pentecostais e cremos as profecias que vêm da palavra de Deus, vem de Deus. A segunda fonte de uma profecia pode ser humana, do homem, da carne. O homem pode falar coisas que na verdade Deus não está falando nada. E a terceira fonte de uma profecia, o diabo. Eu já vi gente levantar para profetizar que o pastor falou assim, fica caladinho, quietinho, e repreendeu o demônio e manifestou o demônio. Porque estava querendo perturbar a ordem do culto. Estava querendo perturbar a atenção do culto. Os irmãos entendem isso? Diga amém. Aí eu falei isso com ele. Eu falei, se for de Deus vai se cumprir. E não importa o tempo, porque a palavra de Deus ela se cumpre. E aí passou-se um tempo. E ele foi ligar para um dos lugares, né, onde ele tinha feito. E aí falaram com ele, vem cá, você não recebeu o telegrama não? Ele falou, não recebi não, você foi chamado. Você tem que apresentar sua documentação aqui. E hoje, ele trabalha lá no DESIP. Estava lá no DESIP, está trabalhando lá até hoje. E ele está lá, trabalha lá e cumpriu, e é feliz. E ele, quando ele recebeu aquela palavra, ele veio correndo e falou, Alessandro, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele não é aquele menininho que eu falei que ele era, que ficava brincando com a vida dos outros. Deus é fiel, Deus cumpre aquilo que ele fala e cumpre, meu irmão. Mas eu e você, nós não devemos pautar a nossa vida por aquilo que profetas estão dizendo, mas sim por aquilo que a maior profecia está dizendo a nosso respeito. Eu e você devemos pautar a nossa vida. Mas sabia que tem gente que para almoçar liga para o profeta de plantão. Profeta, eu como carne ou como peixe? Estou falando, irmão. Aí ele diz, come frango. Mas não tem frango, come frango. Irmão, eu estou falando isso para orientar a igreja. Igual a outra lá na igreja. Ouviu uma profecia do cão, do capeta, que deixou ela para baixo. Aí sabe o que ela fez? Ela foi e não foi mais para a igreja, ficou com raiva. Aí eu falei, o que houve? Eu fui lá visitar a irmã. Eu com um grupo de pessoas. O que houve, irmã? Não, é que fulana profetizou para mim e eu fiquei triste. Ficou triste. E quem foi? Quem é fulano? Fulana de tal. Fulana de tal é tua pastora? Fulano de tal tem autoridade na sua vida? Não. O que a tua pastora falou para você? Nem falei com ela. Foi, tá errada. Porque se Deus tem levantado alguém para estar na tua vida, ministrando sobre a tua vida, meu irmão, você tem que ir até ela. Você não tem que ficar indo aqui, ali, acolá, não. Sabe o que acontece, meu irmão? Tem muita gente frustrada e decepcionada porque estão querendo ouvir homens, porque tem preferências humanas, porque gosta de fulano, porque gosta de Beltrano, porque Beltrano é legal, porque Beltrano faz levar, dá uma palavra legal. Não, meu irmão, você tem que respeitar duas coisas:
a autoridade da igreja. Você tem que estar aqui, tem que ouvir a palavra, tem que ser ministrado, tem que procurar os pastores. É assim, meu irmão, que você vai crescer no reino de Deus. Último motivo. Último motivo. Verso 22 a 25. Mas depois de tudo isso, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, e é verdade também que algumas mulheres dos que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Escute, irmãos, olha como é que ele se refere às mulheres. Algumas mulheres. Irmão, eles desprezaram o testemunho das mulheres. E não eram algumas mulheres, eram mulheres respeitadas. Eram mulheres que tinham nome e sobrenome, mas menosprezaram o testemunho delas. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que se eles tivessem crido no testemunho, tanto das mulheres como dos homens, eles nunca teriam ido embora da igreja. Eles nunca teriam abandonado a igreja. E sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que quem crê não abandona a igreja. Quem tem fé firmada no Senhor, ele não abandona a igreja. Aí sabe o que eu quero dizer para você? Que Jesus tomou 7 atitudes. Eles foram embora. Eles chegaram até aí. E chegaram até Emaús. Chegaram. Mas quando chegou lá em Emaús, escute isso que o pastor vai dizer. Jesus fez que ia embora. E eles constrangeram Jesus a entrar na casa deles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que Jesus toma a iniciativa para fazer você voltar para a casa dele. A Bíblia diz que Jesus foi atrás deles. Eles não foram atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás deles e encontrou eles no caminho, voltando para Emaús. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para você? Jesus foi atrás de você e por isso que você está aqui hoje. Segundo lugar, enquanto eles estavam no caminho, Jesus foi ouvindo eles, ouvindo as queixas. Escute, Jesus está aqui hoje para ouvir todas as suas queixas. Mas Jesus não fica apenas ouvindo, Ele também fala. E em terceiro lugar, Jesus falou aos corações deles. E a Bíblia diz que como Jesus começava a falar, o coração deles ardia. Jesus está falando contigo hoje aqui, que é tempo de voltar e de se arrepender. E de abandonar as suas desculpas para estar longe de Deus e retornar para a casa do Pai o mais rápido que você puder. E a Bíblia diz aqui, ó, verso 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. Entrou aonde? Na casa deles. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Aleluia, que hoje é dia de Jesus entrar na tua casa e mudar a tua história. E quando Jesus entra na casa deles, eles olham para Jesus. Aleluia, aleluia.
E Jesus estava à mesa com eles. Tomou o pão, abençoou e partiu. Sabe o que significa isso, irmão? Que quando Jesus entra na tua vida, Ele entra para restaurar o partir do pão. Ele entra para restaurar a comunhão. E é o que Deus está falando comigo, contigo hoje. Eu quero restaurar a comunhão na tua vida. Não dá para você ficar sem tomar santa ceia. Não dá para você viver uma vida de pecado. Não dá para você estar longe da igreja. Não dá para você estar longe de Deus. É dia de você se levantar. É dia de você convidar Jesus para entrar na tua vida, porque Ele quer restaurar a tua vida. E olha só. Olha só. Verso 31. A Bíblia diz que abriram-lhe-se então os olhos e o conheceram. E ele foi embora. Repete comigo. Depois da restauração da comunhão, a cegueira espiritual acabou. Você entendeu? Não vou repetir. Toda vez que Jesus restaura a comunhão, a cegueira espiritual vai embora. Por isso que há uma resistência para você não ser membro de uma igreja, para você não congregar, para você não estar no partir do pão. Por isso que o diabo, ele quer colocar tristeza no coração, ele quer tirar pessoas da comunhão. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele quer fazer com que pessoas sejam cegas espiritualmente falando. Mas Jesus está falando contigo. Hoje é dia, noite de comunhão. E noite que o Senhor está abrindo os seus olhos. Fica de pé. E aí, olha só o que é que diz, ó, para a gente terminar, verso 33. Diz que depois que os olhos foram abertos, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O que é que tinha em Jerusalém, irmão? O que é que tinha em Jerusalém? Os 12 estavam congregados lá. Sabe o que significa isso? A igreja estava em Jerusalém, aleluia. Sabe o que Deus está falando contigo, meu irmão? É noite de você voltar para Jerusalém. É noite de você retornar para os caminhos do Senhor. É noite de restauração, de comunhão na tua vida. É noite de você retornar para a presença do Senhor. Hoje o Senhor, Ele te chama. Entregue o teu caminho ao Senhor. Faça uma nova aliança com Deus. É noite de você fazer uma aliança com Deus. Eu quero fazer um convite aqui para você. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará jamais. Pode acontecer que o dia não
amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. Eu sei, eu confio em Ti, Senhor. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará jamais. Deus não falhará jamais.